Olá você, obrigado por ter clicado nesse vídeo. Eu me chamo Abner e hoje eu quero falar com você sobre mais um livro que será cobrado no vestibular da FUVEST 2026. Hoje nós vamos falar sobre um livro chamado A Visão das Plantas, de uma autora chamada Jaimília Pereira de Almeida, uma autora de Luanda, portuguesa também, ao mesmo tempo africana e portuguesa, e nós vamos falar sobre os assuntos que esse livro aborda, as questões linguísticas desse livro, as figuras de linguagem que ele tem, etc., para que você possa ter um entendimento bem completo sobre esse livro. Continue estudando, continue se esforçando, que os seus esforços com certeza serão retribuídos. Aqui está então A Visão das Plantas, de Jaimília Pereira de Almeida. Temos então uma foto da Jaimília, juntamente com uma frase extraída de A Visão das Plantas. As plantas viam o jardineiro como as plantas veem, não se sentiam agradecidas. Bom, Jaimília nasceu em 1982 em Luanda, mas ela foi criada no país de Portugal. Ela é professora da Universidade de Nova York e também formada doutorada em teoria literária desde 2012. O primeiro romance dela foi Esse Cabelo, em 2015. Ela também lançou Luanda, Lisboa, Paraíso, em 2019, e ambos foram premiados em Portugal. E ela fala muito sobre colonialismo e sobre as memórias deste colonialismo relacionadas a este colonialismo. A Visão das Plantas foi lançado então em 2020, sendo dessa forma o livro mais recente cobrado nesse vestibular da FUVEST. É um romance contado em primeira pessoa de uma forma bem interessante, bem curiosa, e ele pertence ao modernismo português. Ele é um livro contemporâneo. Ele é um livro que foi lançado recentemente, então é um livro contemporâneo. A trama de A Visão das Plantas, ela nos levanta uma questão de como devemos tratar um ser, uma coisa que é muito condenável, que é muito bárbara, diante de nós. É uma questão que esse livro aborda. Por quê? Nós temos a história de um capitão de piratas chamado Celestino, um nome irônico, porque Celestino remete a celestial, a divino, a bondoso, mas o Celestino ele está longe de ser divino, celestial e bondoso. Ele era um pirata escravagista, ele comandava navios negreiros que levavam escravos e torturava esses escravos, açoitava eles, tratava eles como lixo, e fez diversas crueldades ao longo da sua vida. Só que ele resolve ter o fim da sua vida de uma maneira diferente, de uma maneira oposta ao que ele estava vivendo até então, que é criando um jardim. Ele, um pirata, resolve ter os seus últimos dias como um jardineiro, diante de uma casa que era dos seus pais, uma casa velha, abandonada, que ele vai se mudar ao longo no começo da história, e aonde vai passar todos os seus dias finais de vida, e é onde nós acompanhamos ele. Essa mudança drástica, né, de perspectiva de um homem cruel nos mares para um homem brando que somente cuida de plantas é o que é mais curioso, né, o que é mais perceptível na vida desse homem. E aí entra o personagem muito importante dentro desse livro, que são as plantas. Pois é, as plantas que o Capitão Celestino cultiva, elas são uma parte importante do enredo de A Visão das Plantas, elas são uma parte importante da mensagem de A Visão das Plantas, porque as plantas elas são descritas como indiferentes ao que o Celestino fez. Então, tudo que o Celestino fizer para elas, de bem, cuidar, cultivar, nada disso será retribuído com agradecimentos ou com alguma coisa a mais, né? Saudações, talvez, elogios, mas nem aquilo que ele fez de cruel no passado será julgado, será colocado diante da mesa, será motivo de ojeriza, né? De raiva das plantas. As plantas não sentem. As plantas elas observam o Celestino como plantas veem, como a nossa frase do começo disse. Elas não vão impor nenhum juízo de valor em cima do Celestino. Por outro lado, a vila onde ele mora, ela fica transtornada pela presença do Capitão Celestino. Ele se torna uma lenda urbana dentro daquela vila pequena. As crianças vão até ele perguntar, conta histórias pra gente, e ele assusta as crianças. Os pais têm medo dele, as mães
ele vira meio que o homem do saco, né? Se você fizer algo feio, o Celestino vem te pegar. E, ao mesmo tempo, tem o padre Alfredo também, que é um religioso, que tenta fazer com que ele se confesse e peça perdão pelos seus pecados, porém ele nunca faz isso. Demonstrando que o Celestino, por mais que tenha mudado de vida, mudado de rumo, ele não demonstra arrependimento pelo que ele fez. Acontece que o Celestino, que nós conhecemos em A Visão das Plantas, não é o Celestino original. Aí você se pergunta, como assim não é o Celestino original? Acontece que, em 1923, um autor chamado Raul Brandão fez uma série de crônicas chamada Os Pescadores, e um personagem dessa série de crônicas é o Capitão Celestino. Só que no livro Os Pescadores, a história do Celestino se resume ao seu final. É um parágrafo que diz o seguinte: as mãos que antes mataram com crueldade agora plantam flores em um jardim. Essa é a frase que resume a vida do Celestino. Só que essa frase, ela inquieta a Djamília desde o momento em que ela leu esse livro pela primeira vez. Ela se pergunta como que um homem pode fazer coisas tão cruéis e descansar em paz, cuidando de um jardim, tendo uma transformação tão radical de vida dessa maneira. É isso que leva a Djamília a escrever o seu livro A Visão das Plantas. Essa inspiração e essa continuidade da história do Raul Brandão, ou seja, o Capitão Celestino de A Visão das Plantas nada mais é do que um aprofundamento e uma extensão da história do Capitão Celestino de Os Pescadores. E como o livro ele é muito poético, né? Ele aborda muitas figuras de linguagem, que são recursos semânticos que trabalham no significado das palavras. Então, por exemplo, a metáfora. A metáfora é a figura de linguagem mais comum, talvez, porque ela é a comparação entre duas coisas que possuem algum tipo de semelhança entre si. Então, por exemplo, quando você diz assim que tal pessoa é uma onça, você não quer dizer que ela é uma onça literalmente. Você quer dizer que existe alguma coisa que é característica da onça que também é uma característica daquela pessoa. Pode ser a raiva, a braveza, ou em sentidos mais incomuns, né, a pessoa só come carne. A onça é um animal carnívoro, então a pessoa só come carne, ela é uma onça. Mas aí depende do contexto, depende do que o locutor quis dizer com essa palavra, com essa comparação. Na visão das plantas, a metáfora ela é empregada no sentido de que uma casa velha, abandonada, que não é explorada, que não tem mais uso, que cai em desuso, pode ser uma metáfora para o colonialismo português, né? Como eu disse lá no começo, a Djamília ela fala muito sobre colonialismo nos seus livros. E quando nós olhamos para uma casa que já não tem mais o prestígio que tinha, que está abandonada, que não tem mais uso, nós podemos pensar no colonialismo, que foi o sistema que levou Portugal a ser uma potência mundial. Eles traficavam escravos, eles conquistavam terras, eles exploravam, inclusive o Brasil, vários países africanos também. E aí esse modelo fez com que Portugal fosse um país à frente dos outros durante alguns anos. Só que hoje ainda existem colônias portuguesas, mas elas são muito pequenas e elas não representam mais aquela potência, aquela base do negócio português, do sistema financeiro, do sistema de economia portuguesa, e agora está em decadência. Aos poucos, nós vemos as colônias se tornando independentes. Por exemplo, nós falamos sobre o livro Balada de Amor ao Vento, onde a colônia portuguesa de Moçambique se tornou independente em 1975. Então, Portugal vai perdendo força cada vez mais nesse modelo colonialista. Isso pode ser visto através dessa casa decadente onde o Celestino vai se abrigar no final da sua vida. E outra figura de linguagem também é a da personificação, que é você atribuir características humanas a seres não humanos. Então, quando as plantas elas são classificadas como indiferentes, as plantas indiferentes elas são da mesma forma que os humanos são indiferentes. Quando você não tem uma opinião formada sobre algo, você é indiferente. As plantas, da mesma forma, elas são classificadas dessa maneira
e são personificadas dessa forma. O outro elemento muito importante da história são os fantasmas. Além das plantas, são os fantasmas. As plantas, diga-se de passagem, são, de fato, as narradoras do livro, porque é na visão delas que nós enxergamos o Celestino. Nós vemos que o livro ele não emprega nenhum tipo de juízo de valor ao Celestino como pessoa. Por mais que sim, todos nós sabemos que ele é um homem cruel, um homem sanguinário, que tem um passado terrível e condenável, em momento nenhum o livro fala isso. Em momento nenhum o livro consta, assim, esse homem aqui é um vilão, é um monstro. Porque nós estamos observando tudo na visão de um ser indiferente, que é a planta. Da mesma forma, os fantasmas. Fantasmas são os seres que assombram o Celestino na sua vida. O que acontece? O Celestino, ele, como cometeu muitas crueldades na sua vida, ele quer só ter descanso, ele quer ter sossego, mas ele é atormentado pelos seus fantasmas. Uma menina holandesa que ele amarrou num tronco e deixou para morrer de fome, assim como uma mulher negra, que provavelmente foi uma mulher que ele assassinou em algum ponto da sua vida. E essa penumbra, né, esse assombro na existência do Celestino, e o fato de existir um Celestino do mar e um Celestino da terra, é mais uma ligação entre o Celestino e o colonialismo português. Porque Portugal do mar é a Portugal que faz o tráfego de navios negreiros, o tráfico de navios negreiros, que leva os escravos para os seus desígnios e que trata eles como de maneira desumana, cruel. E a Portugal terrestre é essa Portugal que quer descanso, de certa forma, que de certa forma quer que o passado dela fique velado. Esse é o grande ponto de A Visão das Plantas. É que Portugal lida com o seu colonialismo do passado de maneira um tanto indiferente, porque eles não reconhecem, eles não assimilam por completo o dano que eles causaram aos povos africanos que sofreram nas mãos deles. Eles não têm políticas que realmente abracem esse povo que foi sujeito a tantas dores por conta do seu colonialismo. Então, a ideia da Djamília é que essas pessoas possam ser vistas, que essas pessoas possam ser lembradas. Ela não trata Portugal como um monstro, como um ser cruel, mas sim como alguém que precisa se reconciliar, precisa se resolver com esse seu passado colonialista. E o fato das plantas não poderem falar, e o fato dos fantasmas não poderem falar, é mais uma demonstração de ligação entre esses seres e as vítimas do colonialismo, que não podem mais falar porque não estão mais entre nós. Mas, lembrando-se delas, a Djamília dá voz a essas pessoas, a essas vidas que foram perdidas e que sofreram tanto por conta do colonialismo português. Mas vamos para uma questão para fixarmos, né, essas ideias do livro. A Visão das Plantas, de Djamília Pereira de Almeida, apresenta o Capitão Celestino, um personagem com um passado de extrema crueldade que dedica seus últimos dias ao cuidado de um jardim exuberante. Qual alternativa descreve corretamente a relação entre o passado de Celestino, sua atividade presente e o significado atribuído às plantas na obra? Celestino busca no jardim uma forma de redenção para os crimes cometidos, e as plantas, cientes de seu passado, oferecem-lhe o perdão necessário para a paz de sua consciência? O capitão Celestino, ex-pirata e traficante de escravos, revela uma dualidade ao cuidar de seu jardim com grande zelo, e as plantas são retratadas como testemunhas indiferentes de seu passado brutal, simbolizando por vezes suas vítimas. A jardinagem é uma fuga da loucura que assombra Celestino devido à sua culpa, e as plantas, por sua vez, servem como um lembrete constante dos seus atos hediondos, impelindo-o ao arrependimento? O livro defende que a natureza sempre perdoa as atrocidades humanas, e o Jardim de Celestino é um exemplo dessa capacidade de regeneração e esquecimento do mal? Pensa um pouco e daqui a pouco eu te dou a resposta. Pensou? Então está aí a resposta, a letra B, que diz: o capitão Celestino, ex-pirata e traficante de escravizados, revela uma dualidade ao cuidar de seu jardim com grande zelo, e as plantas são retratadas como testemunhas indiferentes de seu passado brutal, simbolizando, por vezes, suas vítimas, vítimas caladas
que não tem como mais se manifestar de maneira alguma em relação ao que foi feito. Logo, se não tem mais o que ser feito, né, não tem mais vingança, não é a questão de vingança, a questão é memória, resta a quem fica, o Celestino, que se reconcilie com esse passado. Então, pessoal, nós temos aqui uma obra extremamente alegórica, uma obra que tem muito significado além do que está dito explicitamente, uma obra poética que mostra o final da vida de um homem que causou dano muito grave a muitas pessoas, que fez atrocidades na sua vida, mas que busca um final pacífico, um final sem mais problemas da sua vida, cultivando um jardim, fazendo o oposto daquilo que ele fazia em vida, construindo o seu túmulo, de fato. Inspirado no final de um livro do Raul Brandão, que fazendo assim uma expansão desse pequeno personagem, que aqui se torna o centro das atenções, se torna o holofote principal da nossa história. Daí um homem sem arrependimentos, mas que vive um conflito interno, que é amedrontado pelos seus fantasmas. Ele quer descansar, mas a sua presença causa alvoroço na vila. Isso contrasta com o silêncio das plantas, que não o julgam. As plantas são os telespectadores, as plantas são os narradores do livro, que em momento nenhum colocam ele como um monstro, como um ser cruel e sanguinário. As ações dele falam por si só. Ele não precisa em nenhum momento afirmar a crueldade do Celestino. E isso contrasta com o próprio Portugal. Esse passado terrível de Portugal, assim como o passado terrível de Celestino, ele mostra uma incapacidade de se perdoar, de se conciliar, na verdade, com o passado. Então, o Capitão Celestino, hoje um homem que quer fazer algo que ele não fazia antes, ele quer parar com a matança, ele não faz mais aquilo que ele fazia, mas ele também não se arrepende, ele também não se reconcilia com essas pessoas e, enquanto isso, as suas vítimas o veem, olham para esse homem que é indiferente ao que fez e, da mesma forma, são indiferentes. Olha que interessante essa proposta da Djamília de tratar um homem cruel, um passado cruel, de maneira indiferente. Tudo que a Djamília quer é que esses homens e mulheres que sofreram nas mãos dos portugueses sejam lembrados e, dessa maneira, possam se reconciliar, acontecer uma reconciliação de Portugal com esse passado. Portugal tenta por muitas vezes jogar para baixo do tapete essa questão do colonialismo, do seu passado, mas o que a Djamília quer é mostrar que é possível sim reconciliar a relação de Portugal com esse seu passado hediondo, que eles já não mais são isso, que eles podem fazer aquilo que podem para remediar os problemas e os danos causados por eles. E mostra também uma disposição, de certa forma, ao perdão. Porque se as plantas são indiferentes, elas não empregam juízo de valor, é capaz sim de você olhar para um homem cruel, para um passado cruel, e não demonstrar indiferença em relação a ele. Essa é a mensagem de A Visão das Plantas. Vamos reconciliar Portugal, vamos nos reconciliar com esse passado. Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu termino por aqui a nossa aula. Eu espero que tenha sido de valia para você esse conteúdo. Continue estudando, continue se esforçando, que os frutos serão colhidos no momento oportuno. Muito obrigado novamente, eu vou me despedindo. Até mais.